Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Eu tenho orgulho de participar de um canal, de fazer um canal com uma graça pura, porque é um canal que nós buscamos sempre na palavra respostas para ela mesma. A gente, por exemplo, pega a palavra, a gente não sai por esse mundo correndo, por aí, achando que as coisas vão acontecer a partir de hoje para diante. Não, a gente pega os textos que a gente encontra, que são textos mais obscuros, e vamos dentro da palavra buscar ela mesma. As profecias, por exemplo, a gente não pega as profecias, principalmente ali na época de Jesus Nazaré, pega as profecias e olha para os dias de hoje. Não, a gente pega as profecias e olha para os dias lá atrás. Isso se chama preterismo, tá bom, queridos? É nós encontrarmos as respostas ou as perguntas mais obscuras da Bíblia dentro da própria palavra. Então eu me orgulho de fazer parte de um canal que trata a Bíblia como ela deve ser tratada, ou seja, embaixo da própria Escritura. E nós temos sempre achado as respostas para todas elas. Meus queridos, eu comecei hoje de uma forma diferente. Primeiramente, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, abençoado. Olha, toca o sininho para que o YouTube te avise, já deixe seu like, que vem coisas boas por aí. Vamos falar sobre a vinda de Jesus, tá? Um grande tema que está por vir para aí, daqui a pouco vocês vão estar em contato com essa palavra, muito importante para os dias de hoje, tá? E você comente, está à vontade, e compartilhe aí nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, queridos, eu vim aqui, eu estou aqui terminando o serviço do nosso estúdio, Nós estamos com um novo setup, vamos dizer assim, nossos estúdios, tá vendo? Essa semana foi uma semana bastante intensa de trabalho, porque eu tive que fazer tudo isso, tá vendo? Todo esse painel aqui imitando madeira, tá vendo? Duas luzes ali. Então esse aqui vai ser o nosso fundo em que nós vamos apresentar as nossas mensagens. Também tem um outro fundo ali, que depois vocês vão estar vendo na mensagem de hoje, onde eu fiz justamente o tema que vocês vão ver daqui a pouco. Então tudo isso é fruto do nosso trabalho, eu estou muito feliz. Nós estamos aí chegando quase a casa de 26 mil, não vamos parar por aí, grandes coisas acontecerão, tá? Por isso que eu falo, abençoados, nosso objetivo não é um objetivo de ficar somente no YouTube, de forma virtual. Legal isso, eu acho que a gente aprende muito, mas a ideia é sair, é mostrar ao mundo a nossa forma de congregar, como nós congregamos, e nós temos um projeto aqui belíssimo, e eu conto com todos vocês, tá? E nós temos aí também, para que vocês tenham acesso a todas essas informações, nós temos o nosso livro, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras, que está disponível para todos aqueles que querem aprender, está disponível para você, tá bom, meu irmão? Através do nosso WhatsApp, entre em contato hoje mesmo, adquira esse livro, vai mudar a sua vida, tá? Você vai entender como o sistema fez com essa doutrina do inferno e faz com todas as doutrinas que eles pregam e ensinam, tá? Também tem as nossas apostilas. Hoje nós temos 4 apostilas com todos esses temas que vocês estão vendo, inclusive o de hoje vai estar disponível nas apostilas também, estudos muito profundos, e vamos deixar sim um legado para a próxima geração. Eu quero dizer que está sendo um sucesso, muitos irmãos têm adquirido e têm me comunicado que eles estão falando com mais propriedade, com mais base bíblica. Inclusive tem a irmã, esqueci o nome dela, mas ela falou que o neto dela já está dando aula de vinda de Cristo. Olha só que legal, que lindo. É isso que nós devemos pensar. Nós devemos pensar sim na próxima geração e, claro, nos qualificar dentro daquilo que Papai Deus nos deu. Tá bom, queridos? Então, abençoados, vamos aí então assistir essa mensagem de hoje, tá legal? E semana agora que está entrando, a gente vai entrar com outras mensagens dentro desse cenário maravilhoso que nós temos aqui hoje, que é o da graça pura. Tá bom, meus amados irmãos? Está tudo ainda fazendo, está tudo sendo elaborado, mas vamos aí à mensagem de hoje. Graça e paz e até a nossa próxima encontro, tá bom? Mas acompanhe aí essa mensagem até o final. Meus irmãos, se existe algo bem claro nas Escrituras, é quando ela fala da segunda vinda de Yahshua, ou a segunda vinda de Jesus. Os discípulos chamaram esse evento de parousia, ou seja, uma vinda em poder e autoridade em grande glória.
E é dessa vinda que nós vamos falar nessa mensagem de hoje. Será que a Bíblia fala da destruição do mundo cosmos? Ou ela aponta para um vinho novo, algo novo vindo da parte de Deus para o homem, a saída de tempos de trevas e escuridão que foi a lei mosaica e o mundo renascendo para a luz do conhecimento de Deus, ou seja, a sua graça eterna. É disso que nós vamos falar nesta mensagem de hoje, tá bom? É por isso que eu falo, vem comigo que eu te explico. Então, meus amados irmãos, para a gente começar bem, vamos ler um texto que deu início, um dos textos, né, que o sistema religioso, o cristianismo tradicional, usa em sua escatologia para dizer que a vinda de Jesus está relacionada ao fim do mundo cósmico que nós vivemos hoje. Vamos ler então Mateus capítulo 24, versículo 1. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz: Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Meus queridos, essa passagem ela está inserida dentro de um contexto menor e um contexto maior. O contexto maior é a vinda de Jesus. O contexto menor seria o segmento do capítulo 23, 22, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém e começa a fazer acusações contra o sacerdote, o sumo sacerdote, todo o povo judeu, ou seja, o povo religioso, que eram os comandantes da época de Israel, porque Israel era uma nação religiosa. Então, no capítulo anterior, no capítulo 23, Yahushua já tinha feito várias previsões catastróficas que viria sobre aquela geração. Jesus falou sobre o ai, os ai. Jesus falou que o sangue dos inocentes cairia sobre aquela geração. Então, no verso 1 que nós estamos lendo e observando agora aí, os discípulos, sabendo da gravidade daquilo que ele falou, talvez tentando aí minimizar o que Jesus falou, porque eles sabiam o que Jesus falou, né? Então eles começaram a mostrar o templo do Senhor, o templo magnífico de Jerusalém. Mas o fim estava chegando e Yahushua tinha manifestado o objetivo da sua vinda. É por isso que ele completa no versículo 2 a seguinte expressão. Vamos ler, diz o texto. Ele, porém, disse, estão vendo todas estas construções? Está mostrando o templo. Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Meus queridos, não teve jeito. Jesus aqui está dizendo o que aconteceria ao templo de Israel. Só para vocês terem uma ideia do que significava a queda do templo para aquele povo, nós tivemos na semana passada, né, aqui em Brasília, todos nós acompanhamos isso, a depredação de várias construções dos poderes do Brasil, não é verdade? Então várias pessoas entraram lá dentro, fez o que fez, tá bom? É só para vocês terem uma ideia, tá legal? Vocês imaginem só se aquele povo ainda estivesse lá, naquele lugar. Imaginem, somado a isso, todos os quartéis das Forças Armadas tomados pelo povo. Imagina todas as polícias do Estado rendidas, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, imagina todas as sedes dos governos estaduais e municipais brasileiros, todas elas rendidas. Imagina, abençoado, e somado mais ainda ao caos, outras forças armadas de outros países entrando no Brasil, gerando uma confusão, um caos. Então a primeira coisa que nós iríamos perder seria o quê? A nossa cidadania. Iria ser decretada uma lei marcial. Então imagina o Brasil acabando, porque isso era o retrato do Brasil acabando. Eu não quero tecer aqui juízo, nem quero falar de política, mas isso é só para vocês terem uma ideia do que aqueles homens lá, quando Jesus falou que o templo ia cair, o que passava na mente deles. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. E no verso 3 agora, eles, assustados com aquilo tudo, perguntam ao Senhor o seguinte, diz o texto: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ali tem uma palavrinha em grego, eu vou falar sobre isso aí. Então, abençoado, o contexto que estamos lendo, ele é bem claro. E agora aí nesse verso 3 surge o quê? A palavra fim do mundo, a frase fim do mundo. Meus queridos, não existe dúvida, existe? Se trata do fim do mundo, não é isso que diz o texto?
Mas nós sabemos que a Bíblia foi escrita em outro idioma. E neste caso aí onde ela está escrita, foi escrita em grego. E a palavra mundo usada aí não é cosmos, que indicaria que realmente seria o mundo que nós vemos hoje. Aí está falando do mundo habitado. Não significa que é o mundo todo. É uma porção ou parte do mundo daqueles dias. Ou seja, o mundo habitado. E o que é considerado Aion naqueles dias de Jesus de Nazaré? O Império Romano. Era o mundo daqueles dias. Logo, essa palavra, meus queridos, essa palavra não nos deixa pensar que isso se refere aos dias de hoje. Tanto que na comparação que eu fiz, deixa eu voltar aqui, tanto que na comparação que eu fiz aqui com o evento que aconteceu aí esse final de semana lá em Brasília, né? Imagina se acontecesse no Brasil. Seria o fim do mundo brasileiro ou o fim do mundo cosmos? Seria o fim do mundo brasileiro, o Aion brasileiro, não a terra toda. Então aqui é como os discípulos entenderam a mensagem de Yahshua para aqueles dias, que seria mais tarde, ainda mais na frente, no versículo 34, Jesus ainda endossa, fala, será nesta geração. Mas hoje o cristianismo tradicional adulterou isto tudo, trazendo para esse mundo de Mateus capítulo 24, versículo 3, para os dias de hoje, totalmente recortado do seu original. E o mundo, sem defesa, acreditou nisto. E o mundo está rendido a isso, não é verdade? Então, irmãos, a partir do verso 3, do capítulo 24 de Mateus, Yahshua descreveria o que aconteceria naquele fim de mundo. E a destruição de Jerusalém, né, aí Jesus vem falando ali, se vocês lerem do versículo 3 em diante, vocês vão ver ali o que iria acontecer, a grande tribulação, dias terríveis, né? E a destruição de Jerusalém, ela tinha uma importância central para o novo pacto que estava entrando. Sem essa destruição, sem o templo vir abaixo, o novo não poderia ser derramado no mundo. E agora no mundo no sentido eterno, tá bom, queridos? Não no sentido de cosmo, não. Independente dos aions do tempo que o mundo tem. Porque cada período do tempo ele tem um aion, tá? Então essa graça eterna, esse mundo eterno entraria, mas desde que Israel, né, e Jerusalém caísse junto com o seu templo. Porque significava um pacto. O próprio livro de Apocalipse, ele corrobora com esse pensamento de Jesus e não nos deixa seguir nos dias de hoje, achando que a vinda de Jesus é um assunto, é um evento para hoje, de escala global. Veja o que diz lá em Apocalipse, por isso que Apocalipse ele corrobora com isso que nós estamos falando. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, logo no início, João revela para que foi escrito o seu livro e para que tempo. Diz o texto, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Breve. Qual é a ideia que te dá, meus queridos, quando você lê isso? Seja sincero. Será que você imaginaria dentro desse breve 2000 anos? Aí diz, completa o texto, ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João. Amados, mais uma vez nós recorremos aí ao original. Essa palavrinha aí que está aí, esse livro também foi escrito em grego, ela quer dizer tachos. Essa palavrinha dentro do texto aí, ela implica numa coisa. Ela implica de não deixarmos ou pensarmos que estes eventos que ocorreria no livro que seria escrito, porque estamos no versículo 1, em um evento solto no tempo e espaço. A palavra tacho somente é usada quando a ideia de rapidez, ideia de velocidade, algo apressadamente, imediatamente, são usadas no texto. Então, no verso 3, aí em Apocalipse capítulo 1 ainda, João escreve que as profecias estavam se cumprindo. Vamos ver versículo 3 agora, de Apocalipse capítulo 1? Então, é muito claro isso, né, meus queridos? Está ali. Diz, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Mais uma vez, João usa a mesma palavra, dando a ideia de que estava próximo o tempo. E lá no final de Apocalipse, João também usa essas mesmas palavras, essas mesmas expressões contidas no texto, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e no versículo 10 também. Ele diz que as coisas aconteceriam rapidamente em um curto espaço do tempo.
Então, amados, a conclusão que nós chegamos é que o livro de Apocalipse segue o exemplo de Cristo ao predizer que a destruição de Jerusalém aconteceria em um tempo de uma geração. E quando aconteceu algo de tão grave dentro de Jerusalém que Jesus predisse que seria o templo? No ano 70. Vocês sabem disso. Depois, queridos, vocês leiam, eu vou botar aqui para vocês. Depois vocês leiam aqui essas referências, para a gente já tomar tempo, tá? Ali, todas essas referências aí. Apocalipse, capítulo 11, 8, 14, 8, 16, 19 e 17, 18. Eu vou deixar um pouquinho de tempo aí para vocês copiarem. Então, olha só, nós estamos diante de muitas evidências bíblicas. Nós não podemos discutir com a palavra. Nós não podemos colocar o nosso achismo nela. Nós temos o quê? Que respeitá-la. Ela não pode atender à minha filosofia de vida. Aquilo que eu entendo ser justiça, eu não posso entender que a justiça minha é a justiça de Deus. Porque é um dos pontos onde o sistema religioso bate. Ela não pode atender os meus anseios em querer ver o que ela não me deixa ver. Então, se Apocalipse confirma, concorda e afirma com Yahshua, logo o fim do mundo se trata de quê? O fim de um pacto, meus queridos. O fim de um tempo e a entrada de um outro tempo. Então João escreveu o Apocalipse na forma bíblica padrão, de um julgamento com base no pacto, dado pelos profetas hebreus, sendo eles a parte acusadora que representa Deus. Contra quem? Contra a nação rebelde de Israel. Então, através de um monte de símbolos, um miríade de símbolos que nós encontramos dentro de Apocalipse, adaptado das profecias do Antigo Testamento, João estabeleceu 2 pontos principais, eu vou colocar aqui para vocês, 2 pontos principais que João estabelece. O primeiro, Israel havia quebrado o pacto com o Senhor. Segundo, em virtude de sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão, Jesus Cristo introduziu um novo e último pacto, infalivelmente por sua vitória sobre o pecado e a morte. Meus queridos, é disto que se trata o fim do mundo, o fim daquela porção de tempo, o fim daquele aion, o fim do mundo, e não do mundo cosmos. Essa sempre foi a vontade de Deus, a graça eterna. A graça eterna sempre esteve no coração de Deus, ou seja, restituir a seus filhos o que se perdeu em Adão. E o que se perdeu em Adão? A comunhão. O ser humano, os filhos de Deus, perderam a comunhão. Isso nós chamamos de a morte espiritual do homem. Por isso que o pecado foi tirado quando caiu o templo e a morte que representava a lei de Moisés. Essa é a ideia central da parúzia, que está em todos os livros das Escrituras. Tudo apontava para esse tempo. Essa eminente vinda de Yahshua, a vinda de Jesus. A lei apontava para esse tempo. As profecias apontavam para esse tempo. Jesus apontava para esse tempo. Os discípulos apontavam para esse tempo. O apóstolo Paulo apontava para esse tempo. E João, lá em Apocalipse, apontava para esse tempo. João não apontava para os dias de hoje. Está entendendo, meus queridos? E a visão de um Cristo, a visão de um Cristo glorioso, o sumo sacerdote, aparece em todas as partes. Combina com muitas imagens do Antigo Testamento. A nuvem, o dia do Senhor, o anjo do Senhor, o Criador e soberano e universal, o Filho do Homem, o último Adão, o vencedor das nações, o sustentador da igreja, todos estão relacionados com as profecias da vinda do novo pacto. Mas a vinda do novo pacto implica no quê? No envelhecimento do antigo pacto e o julgamento da Israel apóstata. Tinha que acontecer isso. Então, na verdade, o que se aproximava daqueles dias eram dias de um julgamento. Era um julgamento onde os profetas bíblicos falavam em termos de estrutura do tratado com base no pacto, atuando o quê? Como advogados de acusação em nome do Senhor feudal, o nome do Senhor feudal divino, instituindo uma ação do pacto que estava acontecendo
contra Israel. Amados, Ezequiel, lá no seu livro, no capítulo 2, no versículo 3 ao 10, ele fala de receber um rolo de papel contendo uma lista de ações judiciais contra Israel. Vamos acompanhar atentamente agora comigo? Eu fiz um resumo, tá, abençoado? Para não ficar muito longo. Tá aí, Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 10, que diz o texto. E disse-me ele, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. E quando eu olhei, eis que tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e abriu diante de mim. E o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então, abençoado, está aí. Aí é uma profecia falando de quem? De Jesus, que viria o quê? Para fazer esse julgamento. E o que vemos em todo o capítulo 24 de Mateus, todas aquelas agonias que o povo iria passar, como as maldições por quebra de contrato caindo sobre o povo de Israel, era isso que se tratava, a vinda de Jesus. Era o fim de um pacto, o fim de um tempo, o fim de um aion, o fim de um mundo daquele instante. Então, meus irmãos, nós temos muitas evidências bíblicas para que nós comprovemos que tudo o que aconteceu durante os 30 anos da ira do Senhor derramado no mundo foi para aqueles dias. Eu poderia aqui citar, por exemplo, os 7 selos abertos. Eu poderia falar aqui da sessão final das 7 trombetas, quando termina com um quadro honroso da grande vindima que se deu no sangue do lagar. Poderia falar sobre tudo isso, e tudo isso apontava para Cristo. Poderia falar das 7 taças de ira, como o conteúdo da 7ª trombeta, o último ai que cai sobre a terra. Tudo isso teve que acontecer para entrar o novo de Deus no mundo. E não teve outro evento maior que esse, e não haverá, do que a queda do templo e a destruição completa da cidade de Jerusalém. Ali estava sendo destituído algo, e estava entrando algo novo no mundo. Assim o Senhor Jesus Cristo é apresentado, na forma mais radical possível, como centro de toda a história, tanto como raiz divina, quanto como renovo, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Bom, meus queridos, nós estamos chegando ao fim de mais uma mensagem, em que nós falamos novamente do que se trata a vinda de Cristo. Não se trata, nunca foi para a destruição do cosmos, do mundo, não, e sim para a edificação do reino de Deus neste mundo e a saída do pacto que outrora estava no mundo. Por esta razão, a mudança que a gente precisa para viver no reino de Deus hoje está o quê? Está em nossas mãos, queridos. Por isso que precisamos sempre estar ligados em mensagens iguais a esta, que vai nos esclarecendo e vai nos posicionando o que nós estamos fazendo neste mundo. Nós hoje somos o fator de diferença nesse mundo. Não é sair por uma bandeira, com uma bandeira por aí, que a gente não vai acontecer nada. A mudança que nós esperamos está dentro de nós. Se você hoje é essa mola percussora e que faz girar isso, você faz parte dessa mudança. Mas a mudança começa em você. E isso vai nos dando o quê? À medida que a gente fica em contato com essa palavra, vai nos dando o quê? Mais certeza que nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado das Escrituras. E dela não arredamos o pé, como muitos têm feito nos dias de hoje. Então, abençoados, mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês. Estas e outras mensagens você encontra nas nossas apostilas, tá legal? Então, se você aí deseja adquirir as nossas apostilas com conteúdos iguais a este, claro, conteúdos mais profundos, como os 7 selos, as 7 trombetas, tudo isso você vai encontrar nas nossas apostilas. E isso tudo vai o quê? Nos dando base para que a gente entenda mais e mais do que se trata a vinda de Cristo. E podemos expressar isso ao mundo e tirar o mundo da escravidão. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, graça e paz. E até a nossa próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.